Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à apresentação das comemorações dos 650 anos da Aliança Luso-Britânica Tratado de Tagilde. Começo por passar a palavra à professora doutora Maria João Araújo, Presidente da Portugal UK 650. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portugal UK 650 é uma iniciativa em Portugal e no Reino Unido que visa celebrar os 650 anos da Aliança Luso-Britânica, a mais antiga aliança diplomática do mundo em vigor. O início da formalização da aliança, baseada na paz e amizade perpétua entre os dois países, ocorreu com a assinatura do Tratado de Tagilde a 10 de julho de 1372. A consolidação da aliança ocorreu no ano seguinte, com a assinatura do Tratado de Paz, Amizade e Aliança, selado na Catedral de São Paulo, em Londres, a 16 de junho de 1373, pelo rei Eduardo III de Inglaterra e o rei Fernando e a rainha Leonor de Portugal. Esta aliança foi reforçada pelo Tratado de Windsor de 1386 e por outros tratados ao longo da história. O logotipo contém elementos do brasão de armas de Portugal e Inglaterra, em 1372, e atualmente envolvidos numa aliança. Portugal UK 650 teve a sua gênese na Universidade de Oxford e envolve vários dos seus académicos. E é liderada por um membro desta universidade, que sou eu. Eu sou natural de Braga, fui estudar para o Reino Unido em 1992. Sou doutorada em música pela Universidade de Oxford, Christ Church College. Tenho um Bachelor of Music pela Universidade de Londres, tendo estudado no King's College London, na Royal Academy of Music, e sou licenciada em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa. E a minha carreira profissional tem combinado o trabalho académico com a liderança de projetos culturais, educativos e humanitários. Regressei a Portugal em finais de 2003 para preparar a abertura da Casa da Música no Porto, onde fui diretora de Educação e Investigação. Em 2006 regressei ao Reino Unido, à Universidade de Oxford, onde permaneço até hoje. Menciono algumas das funções que desempenhei: Royal Opera House Senior Research Fellow, Fellow do Christ Church College, relatora da Comissão Europeia de Direção de Educação e Cultura e membro do Conselho de Administração da RESEU, Rede Europeia de Educação para a Ópera, Dança e Música, com sede em Bruxelas. Portugal UK 650 tem o apoio institucional das autoridades civis, militares e religiosas de ambos os países e atualmente conta com mais de 50 instituições parceiras entre autoridades civis e continua a crescer. Aqui podemos ver uma lista, deixa eu ver se está a seguir. Sim. Uma listagem das entidades parceiras e aqui temos podemos ver os patrocinadores das comemorações, salientando-se a Taylor's como Partner Official, Port Wine e a Wines of Portugal como Patron. Portugal UK 650 conta com o apoio de várias individualidades, entre elas Sua Santidade, o Papa Francisco, como líder da Igreja Católica, e the Most Reverend and Right Honourable Justin Welby, o Arcebispo de Canterbury, como primaz da Igreja Anglicana, que é a Igreja Nacional e Oficial do Reino Unido. E ambos concederam uma bênção a Portugal UK 650, extensível aos participantes e colaboradores. Podemos ver na imagem a Carta do Vaticano, que me foi dirigida como Presidente de Portugal UK 650, e passo a ler um excerto. Sua Santidade envia estimados votos de oração a si e aos seus associados, pelos vossos esforços na promoção do diálogo e da paz, sobre todos de boa vontade,
Sua Santidade invoca a bênção de Deus da paz. Aqui vemos a carta do arcebispo de Canterbury, dirigida a Portugal e UK 650, e da qual leio um extrato. No mundo afligido por conflito, divisão e indiferença, uma tão longa amizade e paz entre nações é uma conquista e uma bênção que certamente merece ser comemorada. A reconciliação é uma das minhas prioridades e saúdo muito calorosamente a ambição de Portugal e UK 650 de celebrar e promover a cultura da paz e inspirar novas gerações de reconciliadores. Desejo a Portugal e UK 650 e a todos os participantes todas as bênçãos. Estas comemorações pretendem celebrar e dar a conhecer a história comum, escrever novos capítulos de amizade e cooperação, desenvolver investigação científica sobre a Aliança e promover os valores do Tratado Fundacional da Aliança no mundo atual, apelando à responsabilidade e compromisso de cada um. E quais são estes valores? E passo a ler o artigo 1º do Tratado da Aliança, assinado em Londres a 16 de junho de 1373. Haverá, daqui em diante, entre nós, uma verdadeira, fiel, constante, mútua e perpétua paz e amizade, união e aliança e liga de sincero afeto. Ou seja, os valores são a paz, a amizade, a verdade, a fidelidade, a constância, sinceridade, afeto e amabilidade. Valores que são fundamentais nos dias de hoje. Na foto, vemos a antiga Catedral de São Paulo, em Londres, onde foi assinado este tratado. Destruída pelo grande incêndio de Londres de 1666, foi construída no mesmo local a atual Catedral de São Paulo. O nosso objetivo a longo prazo consiste em que Portugal e o UK 650 contribua para uma sociedade mais segura e fraterna, com maior conhecimento do seu património histórico-cultural, mais solidariedade internacional e um diálogo, cooperação e amizade fortalecidos entre os cidadãos de ambos os países. Pretendemos, igualmente, que estas comemorações sejam uma referência e exemplo de como comemorar marcos histórico-culturais, indo para além da celebração, no sentido de fomentar a empatia, responsabilidade e compromisso de cada um. Como legado para o futuro, que permanecerá para além das comemorações, pretendemos estabelecer um marco comemorativo na Catedral de São Paulo, em Londres, onde foi assinado o Tratado da Aliança de 1373, e aqui vemos na foto a atual Catedral. E pretendemos também desenvolver um programa educativo em Portugal e no Reino Unido que forme e incentive jovens líderes a serem agentes de mudança na sociedade e embaixadores da paz e dos valores fundacionais da Aliança, contribuindo assim para um mundo melhor. E para além da celebração das datas mais importantes, os 650 anos do Tratado de Tagild, a 10 de julho de 2022, e do Tratado de Londres, a 16 de junho de 2023, o programa engloba outras iniciativas que irão em crescendo até 2023, tais como atividades educativas, de investigação, culturais, de cooperação, sociais. Portugal e o UK 650 teve o seu lançamento em 2019, com uma celebração no Palácio de St. James, em Londres, marcando o centenário do Dia da Paz. No Dia da Paz, há 100 anos atrás, a 19 de julho de 1919, cerca de 15 mil soldados de todas as forças aliadas, incluindo o regimento português, viajaram a Londres para celebrar o fim da Primeira Guerra Mundial e marcharam diante de membros das famílias reais britânica e portuguesa. Na tribuna real, para além da família real britânica, só esteve a família real portuguesa, que se encontrava em exílio. E na foto deste Dia da Paz, na tribuna real, assistindo ao desfile, vemos, começando pela esquerda, o rei Dom Manuel II de Portugal e a sua esposa, a rainha Augusta Vitória, o príncipe de Gales, o rei Jorge V, a rainha Mary e a rainha Alexandra.
A celebração de paz e amizade perpétua que Portugal UK 650 organizou a 19 de julho de 2019 decorreu na Queen Chapel, capela de Sua Majestade a Rainha, no Palácio St. James, em Londres, e contou com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa e a presença de autoridades de ambos os países. Na foto, ou na página inicial do programa, podemos ver em baixo o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República com as armas de Portugal e no topo as armas da Casa Real Britânica. E escolhemos a Capela Real da Rainha, The Queen Chapel, no Palácio de St. James, em Londres, porque foi a capela privada da Rainha Dona Catarina de Bragança, filha do rei Dom João IV de Portugal. E por cima do altar encontra-se o brasão de armas da Rainha Dona Catarina de Bragança, suportado por 2 anjos. O seu brasão é uma combinação do seu escudo de armas como infanta de Portugal com o escudo de armas do seu marido, o rei Charles II, unindo assim as armas de Portugal e do Reino Unido. Este evento constituiu uma rara oportunidade de ver o serviço Bragança Silver, um famoso conjunto de peças de prata usado no casamento do rei Carlos II com a rainha Catarina de Bragança. Este conjunto faz parte das joias da coroa do Reino Unido e é mantido na Torre de Londres, e belas peças das pratas de Bragança foram trazidas para a Queen Chapel sob escolta policial, especificamente para este evento, e foram colocadas em exposição no altar principal. Estamos muito gratos à Casa Real e à Capela Real de Sua Majestade por terem organizado a exibição dessas peças. E o evento foi liderado pelo reverendo cônego Paul Wright, que é o Sub-Dean da Capela Real de Sua Majestade, Deputy Clerk of the Closet, capelão doméstico de Sua Majestade a Rainha e Sub-Almoner. O reverendo cônego Paul Wright é o único membro eclesiástico a tempo inteiro da Casa Real do Reino Unido. Aqui podemos ver o reverendo cônego Paul Wright na Capela da Rainha durante o evento. Sua Excelência Chris Sainty, embaixador de Sua Majestade na República Portuguesa, viajou a Londres para o evento e leu a primeira leitura nesta celebração de paz e amizade perpétua. A ministra plenipotenciária e cônsul-geral de Portugal, doutora Cristina Pocarinho, leu em português uma passagem do Evangelho de São João sobre a amizade. A música foi dirigida pelo maestro Joe McCarthy, maestro do coro da Capela Real de Sua Majestade, na foto está em traje vermelho, e o professor Dr. Owen Rees, que é o maestro do coro do Queen's College da Universidade de Oxford, na foto com traje roxo e branco. Nesta foto, os 2 maestros estão com Sua Excelência o embaixador Manuel Lomba Antunes, embaixador de Portugal no Reino Unido, que está ao meu lado, Sua Excelência o embaixador Chris Sainty, embaixador de Sua Majestade em Portugal, e o reverendo cônego Paul Wright, Sub-Dean da Capela Real. A música foi de veras magnífica e o coro da Capela Real de Sua Majestade e o coro do Queen's College de Oxford cantaram conjuntamente. Joe McCarthy, o diretor de música da Capela Real de Sua Majestade, dirigiu a música dos compositores ingleses Thomas Tomkins, Alan Gray e William Boyce, enquanto que o professor Dr. Owen Rees, o diretor do coro do Queen's College de Oxford, dirigiu a música dos compositores portugueses Duarte Lobo, Manuel Cardoso e Aires Fernandes, tendo ainda tocado a solo obras para órgão de Pedro de Araújo. E nesta foto vemos o maestro Owen Rees a dirigir o coro. Nesta foto vemos Owen Rees no órgão a tocar as obras de Pedro de Araújo, e comento que o maestro Owen Rees é um dos maiores especialistas do mundo em música portuguesa, em particular nos séculos XVI e XVII,
E na foto ao lado vemos Joe McCarthy dirigindo o coro, sendo que Sua Excelência, o embaixador Crescenti, já estava em posição para iniciar a leitura que se seguiu. Agora uma foto da saída do coro no final da cerimónia, conduzidos por John Simpson, que é o Sergeant of the Vestry and Adverger da Casa Real Eclesiástica, Lord Chamberlain's Office. E John Simpson foi quem guiou os vários intervenientes da cerimónia para que tudo decorresse na perfeição, tal como aconteceu. E a Universidade de Oxford esteve representada com altos dignitários, nomeadamente nesta foto podemos ver o reitor do Queen's College, o professor Paul Madden. A rainha Catarina de Bragança foi patrona deste colégio, fundado em 1341. O Heather Professor of Music, professor Dr. Eric Clark, e a cátedra Heather Professor foi criada em Oxford em 1624 e está associada a um fellowship no Adam College. E o professor Liam Guerin, da Faculdade de Educação, que é membro da Comissão Científica de Portugal UK 650. As outras pessoas na foto são Sua Excelência o Embaixador Crescenti, Embaixador Sua Majestade em Portugal, Sua Excelência o Embaixador Manuel Abantunes, Embaixador de Portugal no Reino Unido, a doutora Cristina Porcarinho, Cônsul-Geral de Portugal, o Reverendo Cónigo Paul Wright, o Sabedino da Capela Real Sua Majestade, e a última pessoa, na direita, é o Reverendo Stephen Brooks, Deputy Priest in Ordinary de Sua Majestade e capelão do Royal Hospital Chelsea. Posteriormente, realizaram-se vários eventos, nomeadamente cerca de 12 eventos culturais, incluindo workshops em que artistas do Reino Unido e Portugal trabalharam em conjunto. E na foto vemos um cartaz de um concerto do coro do Queen's College, da Universidade de Oxford, em Braga e Aveiro, com o nosso logotipo anterior. Aqui temos fotos do concerto na Sé Catedral de Braga, que contou com uma lotação esgotada e em que muitas pessoas tiveram que assistir de pé. E com este sumário termina a minha apresentação das comemorações, o que já aconteceu, sendo que podem encontrar mais informação nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado. Muito boa tarde a todos os presentes. Gostaria de começar por cumprimentar a doutora Maria João Araújo, cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vereador, cumprimentar o Sr. Padre Cândido, Padre da Paróquia de Tagilde, cumprimentar também o Sr. Presidente da União de Freguesias de Tagilde, Vizela Sampaio, nas vossas pessoas cumprimentar os demais autarcas, de uma forma especial, o representante da mesa da Assembleia Municipal. No dia de hoje é um dia de enorme relevância daquilo que é o ponto de partida para um dos momentos que mais vão marcar o próximo ano, não só a freguesia de Tagilde, não só o concelho de Vizela, mas sim esta região e a sua relação intrínseca com um tratado que tem uma enorme relevância e tem uma enorme importância. Quando hoje falamos aqui em apresentar as comemorações dos 650 anos da Aliança, estamos a falar apenas e só daquilo que será o ponto de partida para uma longa tarefa para criar condições para que esta marca seja única, que esta marca seja singular, para que esta marca seja relevante. E fazer algo que efetivamente é muito importante para nós, que é inverter uma trajetória que até aqui tem sido votado o esquecimento do Tratado de Tagilde e que na realidade nós queremos rebuscar enquanto uma referência identitária muito importante, muito relevante do concelho de Vizela. Assim sendo, é aqui apresentado não só aquilo que efetivamente é o ponto de partida, mas onde fica bem claro aquilo que na realidade nós pretendemos. Uma parceria aprofundada entre aquilo que é a Câmara Municipal de Vizela, as suas obrigações, as suas funções, a par daquilo que a Junta de Freguesia estará intrinsecamente ligado,
e, na realidade, também a doutora Maria João Araújo, que na realidade e através, sobretudo, com a sua instituição, nobre instituição, irão permitir criar condições para que este seja um ano memorável e inesquecível. Preparei aqui uma breve apresentação para que se possa perceber, para que se possa perceber o enquadramento global desta iniciativa numa estratégia que a Câmara Municipal tem definido. Falar apenas e só desta iniciativa não faz sentido sem relembrarmos o enquadramento global que a Câmara Municipal de Vizela tem, de certa forma, acentuado naquilo que é o Plano Municipal de Turismo. O Plano Municipal de Turismo do Concelho de Vizela foi apresentado no início deste mandato e tem como objetivo criar condições para que Vizela seja, novamente, porque está na sua essência, está na sua tradição, e a reconversão daquilo que é Vizela destino turístico. São apresentados aqui 11 pontos que constituem esse plano e que, de certa forma, referenciam a intervenção da Câmara Municipal. Desses 11 pontos que constituem este plano, eu posso dizer que 6 deles são, entre aspas, recuperar determinados recursos endógenos que estão assentes na nossa tradição, que estão assentes no nosso costume, que estão assentes naquilo que é a nossa natureza e a forma de estar, e depois os outros pontos restantes, cerca de 5, o aproveitamento, se assim poderemos dizer, e a reformulação desses mesmos pontos. Posso dar a título de exemplo os pontos que são, sem dúvida, muito relevantes enquanto recursos endógenos do Concelho de Vizela. As termas, que sempre foram o fundamento da dinâmica turística, e olhar para elas como um passado, mas também o nosso futuro. O Rio Vizela como uma oportunidade, em vez de ser votada à poluição e em vez de enquadrar aquilo que na realidade é um viver de costas voltadas para o rio, passar a ser uma oportunidade no nosso dia-a-dia e de quem nos visita. A loja de turismo, não enquanto recurso endógeno, mas numa dinâmica de poder criar condições para potenciar esse recurso endógeno, ou esses recursos endógenos. A nossa gastronomia, e fala-se ali do triângulo dourado de sabores. Porquê? Porque, na realidade, o Concelho de Vizela, do ponto de vista gastronómico, sempre foi muito forte, mas nunca foi colocado um triângulo que assentasse uma perspectiva de dinamização, de desenvolvimento, de promoção do Concelho de Vizela em algo que é tão importante e tão relevante para nós. Quando eu falo em triângulo, falo em 3 pontos. E os pontos é, por um lado, o nosso bolinhol, que foi efetivamente considerado uma das 7 maravilhas dos doces de Portugal. Por outro lado, o nosso vinho verde e, por outro lado, a nossa gastronomia representada, para além de boa qualidade, aquilo que é, sobretudo, o bacalhau à Zé do Pipo. O turismo cultural, outro facto que está assente na nossa essência. Muitas das vezes falava-se que Vizela estava a rejuvenescer daquilo que eram as atividades culturais, daquilo que eram os eventos, daquilo que eram as festas, mas isto é algo que não é apenas e só de agora. É algo que já tem décadas. Era algo que tornou Vizela reconhecido pela população do próprio concelho, mas também pela população desta região. As parcerias com novas entidades, a promoção nacional e internacional, querem em feiras que efetivamente aconteceram nesta região, querem em feiras que aconteceram em Espanha, em Lisboa e em vários países. O Conselho Municipal de Turismo, como local de debate e de reflexão sobre o desenvolvimento do turismo. A regeneração urbana, não fazia sentido apostarmos no turismo, atrairmos para pessoas para virem cá, criarmos condições para que as pessoas, ao visitar-nos, possam cá ficar e não criarmos condições do ponto de vista de que Vizela se tornasse muito mais afável. E daí a regeneração do centro urbano, daí a revitalização da Praça da República, do Jardim Manuel Faria e de todas as ruas que envolvem este mesmo centro urbano. Os recursos turísticos, um deles o Tratado de Tagil, e que me irei referir em seguida, a marca Vizela enquanto referência e dinâmica a nível nacional, com tudo o que fizemos do ponto de vista da sua valorização, primeiro pela sua constituição, depois pela sua maximização ao mais variados níveis e, desde logo, com a participação e a apresentação em vários programas de televisão a nível nacional. Por último, e não menos importante, o turismo digital, como aquilo que é essencial não só para este momento, mas sobretudo para o futuro, e com a criação da capacidade de que se faça turismo no Concelho de Vizela
e que este turismo possa ser feito de forma autónoma e independente. Olhando para estes pontos, quais são os nossos recursos endógenos? É as termas, é o rio, é a gastronomia, é o turismo cultural, é a regeneração urbana e, associado a isto, todos os outros são aqueles que vão criar condições para desenvolver e valorizar aqueles que são a nossa identidade. Do ponto de vista do Plano Municipal de Turismo e, mais concretamente, a este ponto dos recursos turísticos, é nosso objetivo, sempre que possível, valorizar todos os recursos que estão associados à nossa essência. Aqueles que eu referi anteriormente. O turismo cultural, o turismo histórico, o turismo gastronómico, religioso e industrial. E fica aqui um dos marcos, que é um dos marcos mais importantes que Vizela tem, que é este tratado, e que na realidade muitas das vezes é esquecido. O que acabou por acontecer é que desde que assumimos funções, não só construímos a casa, isto é, não só construirmos um plano municipal de turismo, mas criámos condições para mobilar praticamente todos os espaços dessa mesma casa. E um dos espaços que muito trabalhamos desde que assumimos funções foi este mesmo tratado. Foram várias as iniciativas, foram várias as marcas e que na realidade conseguimos efetivamente perceber a partir daqui. A promoção do Tratado de Tagilde. Porque é que na realidade é tão importante promover este tratado? Porque é sem dúvida um marco muito relevante do ponto de vista daquilo que é a nossa história. Ao longo desta apresentação vou apresentar vários vídeos onde vão perceber isso mesmo e que na realidade estava de certa forma esquecido e que não deveria acontecer, mas acontecia e que era, entre aspas, um motor para o desenvolvimento desta região e deste concelho. Aqui tenho uma breve resenha histórica sobre a importância daquilo que é o tratado. Penso que já foi aqui referido, vai ser novamente referenciado e eu vou deixar apenas e só aqui um breve filme e vou-me sentar enquanto ele passa. O que é que Dom Fernando, para que este tratado se realizasse aqui neste lugar? Essa também foi sempre uma minha curiosidade. O que é que Dom Fernando faria aqui em Tagilde para que este tratado se realizasse aqui neste lugar? Essa também foi sempre uma minha curiosidade. O que é que Dom Fernando andaria aqui a fazer por Tagilde? Bem, o que nós sabemos é que Dom Fernando, nessa época, passou uma larga temporada aqui no norte de Portugal. Ele queria casar-se e casou-se com a Dona Leonor Teles. Esse casamento não era muito bem visto pela população e ele saiu de Lisboa e veio aqui para o norte, onde se casou em Leça de Balia. E, portanto, foi durante essa estadia do Dom Fernando aqui pelo norte do país que ele vem a encontrar-se com os emissários do Duque de Lencastre, então, e que dá então origem a este tratado. Na realidade, o que nós podemos pensar ou recordar também tem muito a ver com os primeiros registros ou notícias do tratado. Ele é referido pelo Fernão Lopes na Crónica de Dom Fernando e é transcrito, veio-se depois a confirmar, é transcrito fielmente pelo Fernão Lopes, o que quer dizer que o Fernão Lopes terá tido mesmo acesso ao documento, terá copiado ou transcrito o documento. Mas ou não tinha naquele documento, ou ele não se preocupou em fazer isso, ou não soube localizar, e disse que o tratado foi feito perto de Braga, ou a expressão era cerca de Braga, não é? E essa ideia foi passando ao longo do tempo, quer dizer, todas as pessoas que se referiam ao Tratado de Tagilde e à sua importância como fundador desta relação entre Portugal e a Inglaterra, localizavam-no sempre em Braga, o que não deixa de ser curioso. Só mais tarde, nos anos 50, é que se veio a repor a realidade com essa descoberta. Porque é que o Duque de Lencastre, de algum modo, pretendia ou propôs esta aliança ao Dom Fernando? Nós estamos no contexto da Guerra dos 100 anos, portanto, em que disputam franceses e ingleses. Essa guerra acabou por envolver quase toda a Europa, porque houve nações
houve nações que de algum modo apoiavam a França, outros reis apoiavam a Inglaterra e, portanto, acabou por percorrer quase toda a Europa. E teve um episódio na Península Ibérica. Portanto, havia duas fações em contenda. Dom Pedro I, que era rei de Espanha, lutava com um pretendente ao trono, que era o seu irmão bastardo, Dom Henrique. O Duque de Lencastre era genro do Dom Pedro. E, portanto, daí essa ligação também entre o Duque de Lencastre, Espanha e o interesse que ele teria para a Península Ibérica. O Dom Pedro acabou por morrer numa batalha e o Dom Henrique de Trastâmara acabou por tornar-se o rei de Leão e Castela. Mas não foi reconhecido por todas as pessoas e é nesse episódio, é nesse contexto, que o Duque de Lencastre aparece aqui junto de Dom Fernando a tentar colher o seu apoio para juntar forças e lutar contra o Dom Henrique. E referiste aí um facto importante que era associado, o tratado era associado a Braga e só mais tarde, bastante mais tarde, não é? Vários séculos mais tarde, é que aparece realmente Tagilde nas notícias, não é? Como por assim dizer. Portanto, o que aconteceu é que, naturalmente, a história vai evoluindo e os investigadores vão se debruçando sobre estes processos e embora a ideia de Fernão Lopes fosse mantida sempre como verdade, apareceu um historiador inglês que publicou 2 artigos aqui em Portugal, numa revista da Universidade de Coimbra, e nesses dois artigos, isto nos anos 40, não é? E nesses 2 artigos ele falava do Conde Fernando de Andeiro, que era uma personagem importante neste contexto, e também escreve um artigo sobre o Fernão Lopes. E nesses textos ele diz que consultou em Londres o Tratado de Tagilde, ou seja, naturalmente num acordo deste género existiram 2 cópias, uma ficou em Portugal, outra foi para a Inglaterra, não é? E então nos arquivos de Londres existia uma cópia do Tratado de Tagilde. E perante essa notícia, um historiador bracarense, aliás vereador da Câmara de Braga na altura, Sérgio Pinto, foi à Inglaterra, localizou o documento, aliás trouxe até uma cópia desse documento e fez a sua transcrição paleográfica. Nessa transcrição, ele verificou primeiro digamos, a datação correta do tratado, portanto, 10 de julho de 1372. E, em segundo lugar, o local, porque lá diz explicitamente que foi na igreja de São Salvador de Tagilde. Deixa-me também dizer uma outra coisa curiosa, que é o tratado estava escrito em castelhano, porque, fruto deste contexto, o Dom João de Gante, portanto, Duque de Lencastre, considerava-se rei de Espanha, quer dizer, de Castela, neste caso, não é? O que quer dizer que de alguma forma, recordando aquela linha que tu falavas da geoestratégia, também é interessante pensarmos que este tratado acaba por ser um momento muito importante de afirmação de Portugal como uma nação independente relativamente à Espanha, quer dizer, porque nós vamos buscar outros aliados, vamos aliar-nos a outras pessoas, ou neste caso a outro país, que é distinto, de alguma forma, com interesses distintos dos de Castela, e é uma forma também de afirmação política do nosso país. Agora, sem dúvida que eu acho que estes marcos devem ser recordados, devem ser relembrados e devem ser, no fundo, um propósito para nós promovermos, de alguma forma, o encontro das pessoas, a reflexão sobre estas problemáticas, a investigação sobre a história do Concelho e sobre a história de Portugal. Não faltam aqui motes, temas para se lançar a discussão entre os especialistas e atrair, no fundo, também a atenção aqui para o Concelho neste lado da investigação e da promoção, no fundo, da nossa cultura, não é? Portanto, então, nesse sentido, quem sabe, não é? E no fundo, deixamos também essa haste em termos, né, nesse marco para o próximo ano aqui representantes dos 2 países ao mais alto nível, não é? Sem dúvida. E hoje em dia
Nos dias em que estamos, há esta maior dificuldade de mobilidade, mas esperamos que para o próximo ano isso já não seja um impedimento, de termos aqui esses mesmos representantes dos dois países, para assinalarmos essa data e para que as pessoas tenham presente do que é a história e aliado, e como bem disseste, depois a fazermos caminho por a educação, não é? Em que com umas jornadas pudéssemos debater esses pontos e outros característicos aqui da região que no fundo marcaram uma época e que foram importantes para tudo o que se seguiu. Muito bem, e continuando, o meu agradecimento ao professor Antero e ao Hélder Magalhães, que se encontra aqui presentes, que uma vez mais, e dentro das iniciativas que a Câmara tem promovido ao longo dos últimos anos, têm estado disponíveis para participar, colaborar e dinamizar esta como uma data de referência. Para além da Câmara estar sempre interessada, desde o início, a valorizar esta vertente histórica, este momento histórico, a Câmara tem apostado também em outras iniciativas. Antes de chegarmos às comemorações, e para além deste momento histórico que estamos sempre a valorizar, chamo, por exemplo, a atenção daquilo que efetivamente foi algo que eu considero muito relevante do ponto de vista da nossa ação, que foi objetivar, se assim poderemos dizer, o tratado. Torná-lo, entre aspas, quase como portátil. Criar condições para que este possa ser transportado do ponto de vista figurativo, mas entregá-lo àqueles que nos visitam, levá-lo para casa, mostrá-lo a várias pessoas e, com isto, referenciá-lo para além do local onde ele se encontra. E isto foi a constituição e a construção de uma peça em barro que tem várias cores e que foi feita em tudo à imagem do original, com as medidas do original, que é colocada numa caixa essa que tem uma pequena síntese, uma pequena história, em português e em inglês, e que sem dúvida tem servido para a Câmara cada vez mais levar mais longe a ideia, o conceito, o tratado e tudo que envolve este momento. Outro dos motivos do nosso trabalho, do ponto de vista da dinamização, não só do tratado, mas inclusive do tratado, foi a criação de uma app, realidade aumentada, uma aplicação que se denomina Avicela. E esta aplicação é uma aplicação que permite, efetivamente, visitar o concelho de Vizela a qualquer hora do dia, sem precisar de um guia e, entre aspas, conhecer os mais variados pontos, sem ser obrigatório estar a ler, a estudar, mas onde a informação nos entra pelo telemóvel adentro e, por sua vez, nas nossas vidas, de uma forma muito interessante e muito clara. Nós não poderíamos fazer esta aplicação para o concelho de Vizela sem, na realidade, esta aplicação passar, logicamente, por Tagilde, conforme que passou. Meu caro João Gante, Duque de Lencastre, é um gosto estar aqui consigo no local onde assinamos o primeiro tratado jurídico luso-britânico a 10 de julho de 1372. Veja, o nosso pacto de Tagilde foi tão importante que até nos dirigiram este padrão. Ilustre El-Rei Dom Fernando I, o futuro mostrou a força das alianças entre Portugal e Inglaterra. Os motivos foram alternando e, naquela altura, lembro-me que juntámos-nos contra os nossos inimigos de Castela e Aragão. Foi um bom tratado e uma aliança profícua. Acho que esta terra e a sua magia ajudaram a que tal acontecesse. Mas continuemos a nossa visita.
Em suma, quem for ao local, retira a aplicação, vira a aplicação para o padrão e automaticamente vão aparecer duas personalidades de tempos idos a falar sobre o próprio tratado. Mas fomos mais longe. A Câmara Municipal de Vizela tem participado em vários festivais de cinema de turismo a nível nacional e a nível internacional e tem feito vários filmes sobre o tratado. E este é um deles, apenas a título de exemplo. Para terminar, eu disse para terminar porque na realidade aquilo é o começo de tudo isto. Não fazia sentido estarmos a promover o tratado, não fazia sentido estarmos a promover o padrão, não fazia sentido fazermos um filme ou criarmos condições para promover turisticamente uma das nossas referências sem antes fazermos algo que era fundamental. Era criar condições para que todos aqueles que possam visitar de forma futura este mesmo tratado possam ver na realidade uma praça onde ele se enquadra com um espaço completamente renovado, devidamente regenerado e que na realidade é devidamente adequado ao tratado que existe neste momento. Porque por muito que pudéssemos promover, por muito que na realidade criássemos condições para trazer muitas pessoas a ver o tratado, por muita informação que houvesse disponível nas redes sociais, chegar a este local e não ter a praça regenerada tal e qual como ela se encontra neste momento, não seria a mesma coisa e originava algo que era muito importante, que era, se nós queremos criar um destino turístico com futuro,
não podemos criar esse destino turístico e fracassar as expectativas daqueles que efetivamente nos visitam. Assim sendo, e depois de fazer uma análise, desde que Vizela é concelho há mais de 22 anos, e olhando para estes 22 anos, onde o que foi feito pelo Tratado de Tagil é praticamente incipiente, é chegado a um ponto que, na realidade, este Executivo fez um grande investimento nas mais variadas frentes para constituir o tratado como, na realidade, ele era importante constituir para o nosso futuro. Chegados aqui e concluindo aquilo que me parece muito relevante também, o próximo ano será sem dúvida essencial e a terminar com aquilo que comecei por dizer, acho que estão criadas aqui todas as condições para que esta parceria promova de forma extraordinária, digna e acima daquilo que era expectável de uma forma inicial, as comemorações destes 650 anos. Por isso mesmo, não poderia deixar de terminar sem agradecer a toda a colaboração, toda a entrega e todo o trabalho que a doutora Maria João tem feito e esperar que, efetivamente, com o apoio da Câmara, com a sua total colaboração, com os seus conhecimentos, consigamos criar aqui condições para promover não só um momento, mas um conjunto de momentos únicos para as pessoas de Tagil, para as pessoas do Concelho de Vizela, mas sobretudo para os portugueses. Muito obrigado a todos. Em nome da Câmara Municipal de Vizela, agradeço a vossa presença. Muito obrigada e boa tarde.